Bom dia, nono. Vamos para a nossa aula de hoje. A gente ainda está no capítulo... no capítulo da volta da democracia. Capítulo 7, Brasil na atualidade. Como eu falei com vocês, já até antes da prova, vamos ter que continuar com o nosso ritmo acelerado de matéria. Para a gente poder botar as coisas em ordem. E vocês conseguirem ver todo o livro didático nesse ano. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa matéria. Eu aviso, turma, se em algum momento ficar um pouquinho lerdo, um pouquinho tonto, normal. Eu tive que tomar um antialérgico para poder dar a aula para vocês, fazer essa gravação. Por outro lado, ele me deixa um pouquinho lerdo, por isso não estranhe se eu der algumas pausas para falar. A volta da democracia. A eleição do político civil Tancredo Neves, em 1985, embora indireta, representou a volta do regime democrático no Brasil. Após quase 21 anos de regime ditatorial, o Brasil entrava em uma nova fase política, que os direitos e a liberdade de expressão dos cidadãos foram restabelecidos. Coisa importante sobre Tancredo Neves, eu me lembro de ter falado com vocês, mas é sempre bom reforçar. No caso do Tancredo Neves, ele foi o candidato à presidência, digamos, mais forte, porque foi indireto. Havia-se um acordo entre as bases aliadas e voltadas para o fim da ditadura militar, de que, se as eleições fossem diretas, Tancredo Neves seria o candidato à presidência. Se fossem diretas, seria Ulisses Guimarães. Por quê? Essas duas pessoas eram políticos fortes, de expressão no Brasil. Tancredo Neves, se eu me lembro bem, antes da ditadura já tinha sido ministro. Então era um nome que estava na boca do povo. Ulisses Guimarães também teve uma grande participação política, muito voltada até à questão social e democrática no Brasil. E qual é a diferença dos dois? Porque um seria o da indireta, porque o outro seria da direta. Tancredo tinha mais poder político, ele tinha mais articulações políticas e por isso um governo com ele seria mais fácil de governar na questão administrativa da coisa. E lógico, por uma eleição indireta, em que são os políticos que votam pelo povo, ele era o preferido. Ulisses Guimarães era o candidato de maior apelo popular. Ele tinha mais engajamento social. Então, ele era o candidato perfeito para caso a eleição fosse direta. No caso, foi indireta e venceu Tancredo Neves. Tancredo, porém, antes de assumir o governo, sofreu com alguns problemas de saúde e faleceu. Seu vice José Sarney tomou posse em seu lugar e iniciou o período de transição à democracia. O caso de Tancredo é emblemático, porque foi pouco tempo depois dele ser empossado presidente, ele veio a falecer. Na campanha eleitoral, ele teve um problema de saúde grave. Tiveram que fazer cirurgia, a cirurgia deu errado, tiveram que fazer outra cirurgia. O caso aí do Tancredo daria uma aula inteira de tão estranho que foi a morte dele. Mas o importante é a gente saber que ele assumiu, mas pouco tempo morreu, morre o presidente, assume o vice, José Sarney. Seu vice José Sarney tomou posse em seu lugar e iniciou o período de transição à democracia. Importante falar de José Sarney. José Sarney, ele era mal visto por todos. Quem era contra o regime militar via ele mal porque ele foi político da arena.
os militares viam ele mal porque ele mudou da Arena pro MDB, quando o MDB virou PMDB. Então, ele era uma pessoa mal vista. Ele estava ali como vice por causa das suas articulações políticas que, fosse Tancredo, fosse Ulisses, ele daria certo apoio. Mas nunca foi o plano de ser presidente. Em seu governo, Sarney combateu a alta inflação, problema herdado dos governos militares. Para isso, ele lançou o Plano Cruzado, que substituiu o cruzeiro pelo cruzado, alterando os valores da moeda do país. Sim, turma, o real ainda não existia. A moeda que a gente usa hoje veio com o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele não era presidente, quando ele ainda era do Ministério da Fazenda. Os resultados do plano, porém, não foram satisfatórios. A inflação durante o governo de Sarney atingiu níveis bastante elevados, gerando forte estabilidade econômica e insatisfação popular no país. Bem ou mal, por mais contraditório que seja o Sarney, ele pegou uma situação péssima depois de 85. Os governos militares gastaram bastante, botaram o Brasil em grandes dívidas. Qualquer que fosse o presidente a entrar, enfrentaria esse problema de inflação. A questão é, enfrentar era certo. O problema é como resolver. Sarney não conseguiu. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em 1985, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Esse grupo era vinculado ao Ministério da Justiça e tinha como objetivo promover a valorização das mulheres nos âmbitos políticos, econômicos e culturais do país, buscando combater a discriminação. O conselho foi nomeado pelo presidente Sarney e era formado por mulheres que exerciam diversas profissões, como sociólogas, deputadas, professores, cineastas, vereadores e escritoras. Após a criação do conselho, as mulheres puderam ampliar a participação delas na política. Foi um passo importante para a luta de direitos iguais entre gêneros no Brasil. Como eu falei, José Sarney é uma figura polêmica. Ele é muito conhecido por estar metido em diversos esquemas de corrupção. Existe, inclusive, o estado de onde ele veio, se me não me engano, é Pernambuco. É conhecido como ser o estado do Sarney, porque a família dele ele manda de forma indireta e ilegal há anos, décadas. Mas ele não fez um governo de todo ruim. Foi a maioria ruim, mas teve seus pontos bons. Uma explicaçãozinha do que é inflação. É uma situação de desequilíbrio econômico caracterizada pela alta contínua dos preços e pela queda do poder aquisitivo do dinheiro. Ou seja, numa inflação, os preços sobem. Imagina assim, o quilo do pão. O quilo do pão em 2002 era 5 centavos. Aí em 2005 virou 10 centavos. Em 2013, 2015 pulou para 50 centavos. Estávamos vendo uma alta e depois uma alta grande. Nesse meio tempo, o poder de comprar as coisas da população brasileira caiu. Se antes a média era que cada família podia comprar 2 quilos de pão, em 2015 o poder era de poder comprar meio quilo de pão. Então, vocês têm uma noção do que é a questão de inflação. Normalmente é causada pelo crescimento da circulação da moeda em desproporção ao volume de produtos disponíveis no mercado. Ou seja, se o governo começar a imprimir muita moeda, a moeda ela fica fraca, afinal tem muito dela, e o preço das coisas sobe. A Constituição de 1988. Durante o governo do presidente José Sarney, foi convocada uma Assembleia Constituinte no Brasil. Os políticos se reuniram então para redigir uma nova Constituição para o país. No processo de elaboração do documento, diversos grupos da sociedade se mobilizaram para realizar suas contribuições na Constituição.
entre eles o das mulheres que participaram ativamente desse processo. Muitas propostas, leis e emendas foram enviadas ao Congresso naquela época. Depois de muitos meses de trabalho, foi aprovada a Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988. O documento foi considerado a Constituição mais democrática do país, e por isso ficou conhecida como Carta Cidadã. Vamos ler as principais determinações da Constituição de 88. O racismo passou a ser considerado crime sem direito à fiança. Os povos indígenas tiveram alguns direitos reconhecidos, principalmente em relação à manutenção da sua cultura e à garantia da posse de suas terras. As práticas envolvendo tortura foram condenadas e proibidas no país. Foram assegurados os direitos à liberdade de expressão, desde que mantidas as condições pacíficas de convivência. Exemplo. Você pode dizer que não concorda com a criação de uma comunidade numa região de mangue. Porque, apesar das pessoas estarem precisando de moradia, aquela é uma região de mangue, uma região protegida por lei, é errado você construir moradia em uma região em que a natureza tem que ser preservada. É um direito de opinião. Você pode falar isso. O que você não pode falar é: não, você pode construir uma comunidade árabe no Brasil, porque todos os árabes são terroristas. Você está sendo preconceituoso, você está atacando uma população, uma parcela da população, por causa de estereótipos estúpidos, e por isso você está atacando a convivência pacífica do Brasil. A liberdade de expressão no Brasil, ela é garantida, só que ele tem esse porém de: você pode se expressar, mas você não pode ofender. Opinião é uma coisa, ofensa é outra. O voto passou a ser universal, sendo opcional aos analfabetos, idosos e jovens entre 16 e 18 anos. A jornada de trabalho foi estipulada em no máximo 44 horas semanais, com direito à greve assegurado. O Brasil na década de 1990. Assim como previsto na nova Constituição, a eleição de 1889 foi direta. Após um período de quase 30 anos sem escolher seus governantes, a população finalmente foi às urnas para o direito de votar e eleger um presidente. O político escolhido para o cargo foi o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, que venceu uma acirrada disputa eleitoral contra o candidato da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua campanha, recebendo o apoio da grande mídia do país, Collor afirmava que tiraria o país da crise agravada durante o governo Sarney, levando o Brasil para a modernidade. Depois de eleito, o presidente instituiu o Plano Collor, que tinha como propostas o congelamento de preços e salários, o incentivo à entrada de produtos importados, combate à inflação e a medida mais polêmica, o confisco das poupanças e contas de milhares de brasileiros. Então, uma coisa que deve ser dita: o Plano Collor, ele não foi pensado, elaborado pelo Collor. Ele tinha sido primeiro apresentado no governo Sarney. O governo Sarney não quis implementar ele, pela sua impopularidade já. Depois, durante o processo eleitoral, de campanha eleitoral, ele foi apresentado a diversos candidatos diferentes. Foi apresentado ao Leonel Brizola, depois foi apresentado ao Luiz Inácio Lula da Silva, e, pelo que parecia, ia ficar em cargo desses dois, ali fazendo uma aliança política, organizar um método desse plano ser posto em prática. Só que eles não ganharam, quem ganhou foi Collor. Aí apresentaram esse plano ao Collor. E ele aceitou, ele achou uma boa ideia.
O grande problema disso é, numa questão de querer tirar o Brasil de uma situação de dívida muito grande, de uma inflação que só crescia e só dificultava a vida das pessoas, ele tomou atitudes impopulares que, apesar que no papel parecia dar certo, na prática ele não levou em consideração a reação popular. E grande parte de dar errado foi justamente a reação do popular e do mercado financeiro ao que ele fez. Principalmente na questão do confisco de poupanças. Por quê? Eles achavam que com o dinheiro que estava na poupança de todos os brasileiros, seria possível usar esse dinheiro para pagar a dívida e, com o tempo, através de parcelas, voltar esse dinheiro à população. Mas o Collor, ele era envolvido em diversos esquemas de corrupção. E alguns especialistas até falam que com o Collor é que começou a corrupção pesada no Brasil, de cifras multimilionárias. Existia corrupção antes, mas foi com ele que a coisa escalonou. E teve o escândalo de alguns esquemas dele, foi muito grande. Vamos seguir, que vocês vão entender. Mas esse governo, Collor, ele é o mais polêmico desde a redemocratização. Não estou contando com os governos mais atuais. Collor se tornou ainda mais impopular com a descoberta de um esquema de corrupção chefiado pelo seu tesoureiro, Paulo César Farias. Naquela época, muitas pessoas se mobilizaram para protestar contra o presidente, pedindo sua saída do governo. Com a pressão popular, o processo de impeachment foi estabelecido e Collor foi retirado do governo. Com a saída de Collor, seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência. Para tentar solucionar os problemas econômicos e pôr fim à estabilidade, foi implantado o Plano Real. O Plano Real, a moeda que a gente conhece hoje, que vocês já nasceram com ela, veio do Itamar Franco. Foi idealizada pelo Fernando Henrique Cardoso, junto, lógico, com a ajuda de outras pessoas. E a questão era cortar zeros. O que é isso? A moeda brasileira, cruzeiro, cruzado, tinham vários zeros na moeda. Eram moedas de R$200, 200 cruzeiros, 5 mil cruzeiros, 10 mil cruzeiros. Essa era a numeração. Em vez de ter R$1, R$2, 5, 10, 20, 50, 100 e agora 200, antes eram essas numerações grandes. E dentro de uma lógica matemática da economia, essas grandes numerações diluía a força econômica da moeda. Quanto menos zero, mais forte a moeda vai ficando. Por isso que o real conseguiu dar uma salvaguarda ao Brasil e ajudar a economia a se estabilizar. Itamar assumiu a presidência da República com o Brasil atolado em uma situação calamitosa. Com o PIB em queda, o desemprego atingia 15% da população econômica ativa só na região metropolitana de São Paulo. E a inflação, que o Collor prometera derrubar, se encontrava acima do patamar de 20% ao mês. Assim permanecia havia quase 2 anos, muito tempo. A inflação atinge todas as classes sociais, mas tem efeito especial perverso sobre a população pobre. Ela sabota o futuro e seus efeitos colaterais são a escassez, desemprego e violência. Por quê? Se ela está atacando o poder aquisitivo, quem já tem um poder aquisitivo grande fica numa situação complicada, mas não foi uma situação desesperosa. Quem é pobre está em situação de eu não tenho como, com meu salário mensal, comprar pão para minha família. Simples assim. O pão está tão caro que eu não consigo comprar. Foi uma situação horrível que o Brasil viveu dessas inflações. E é por isso que até hoje muitos jornais batem na tecla da inflação. É algo que ficou traumatizado no Brasil. E uma coisa que veio
essa época de grandes inflações, vem desde Sarney até hoje, é a tradição brasileira, que é coisa de brasileiro, de fazer as compras do mês. Por quê? Como a inflação, falavam que era uma inflação galopante, porque ela galopa para cima. Uma hora tá embaixo, outra tá em cima, uma hora tá embaixo, outra em cima. É uma coisa tipo assim, se você acordou 6 da manhã, foi na banca e viu, a revistinha que eu quero ali do Homem-Aranha tá 100 cruzeiros. Se eu voltar meio-dia, ela podia estar 500 cruzeiros. No mesmo dia, ela aumentou o tamanho do preço. E as pessoas, elas iam, todo início de mês, quando recebiam um pagamento, fazer as compras do mês inteiro, por quê? O preço estava naquele dia, no mesmo dia, podia mudar. Amanhã pode estar muito mais caro. A chance de ele abaixar é baixíssima. Então, por isso que criou-se esse costume de compras mensais. Se você parar para pensar, você não precisa fazer compras mensais hoje em dia. Porque os preços não aumentam do dia para a noite. Isso foi um costume brasileiro de um trauma que a inflação criou. O governo de Fernando Henrique Cardoso. Como coordenador do Plano Real do governo de Itamar, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, conseguiu controlar a inflação e a nova moeda brasileira, conhecida agora como real, permaneceu valorizada. Fernando Henrique Cardoso, FHC, então sucedeu Itamar na presidência. Ele governou em 2 mandatos consecutivos, entre 1995 e 2002. No governo de FHC, a inflação foi mantida sob controle. O presidente também investiu nas áreas de saúde, propondo medidas de combate à AIDS, da educação, aumentando o número de crianças na escola e diminuindo o analfabetismo no país. No âmbito econômico, seu governo se caracterizou pelas políticas neoliberais. Com medidas de abertura ao capital estrangeiro e privatizações de empresas estatais para diminuir os gastos públicos. Nesse contexto, porém, a má distribuição de renda e o desemprego ainda constituíam problemas graves, que não foram minimizados. Além disso, no governo de FHC, ocorreram denúncias de corrupção, principalmente durante as privatizações. O que aconteceu? O FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele é um presidente que divide opiniões no Brasil. Ele, de fato, ajudou o Brasil na questão econômica. Ele conseguiu estabilizar uma situação que ninguém via saída. E ele começou a dar início a certos programas que mais para frente se consolidariam em grandes programas sociais de assistencialismo. O que a gente conhece como Bolsa Família, ele é uma junção de diversos programas sociais iniciados no governo dele. Que no governo Lula I, ele pegou esses programas, reuniu de uma maneira organizada para combater a questão da desigualdade social. O Fernando Henrique Cardoso, ele, na questão econômica, é difícil falar mal dele. Mas o problema ocorreram diversos esquemas de corrupção com ele, e a questão das privatizações pegou muito mal com a população. Diga-se de passagem, ele errou nas privatizações de certas coisas. Outras se mostraram, de fato, assertivas. No caso, por exemplo, do Vale do Rio Doce, que é uma empresa de mineração, foi assertiva, ela cresceu bastante. A Embraer, que é a terceira maior empresa de construção de aviões do mundo. Ela é de capital misto, ou seja, parte do governo, parte é privado. E ela cresceu bastante. Mas em outros casos, foi uma péssima escolha. Principalmente em casos de empresas de primeira necessidade. Por exemplo, empresas de água, de energia. Nesses casos, algumas deram muito errado. O tempo das privatizações. Na década de 1990, algumas empresas passaram pelo processo de privatização,
principalmente as de siderurgia e telecomunicações, o que gerou algumas polêmicas no país. Os grupos que defendiam a privatização acreditavam que o governo deveria ter pouca intervenção na economia, permitindo a autorregulação no mercado, a fim de que a gestão privada fosse mais eficiente e geradora de lucros. Já os grupos contrários à privatização argumentavam que, ao repassar as empresas para a iniciativa privada, o governo estaria perdendo parte de sua soberania ao gerir setores estratégicos como a de infraestrutura. Como eu falei, a questão da privatização é muito polêmica. Até hoje é muito polêmica no Brasil. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de privatização dos Correios, a privatização a dos Correios eu acho que é a mais famosa. Bem, é um assunto polêmico porque os Correios eles trazem certos benefícios que são inegáveis, que são benefícios grandes para a população brasileira, apesar a qualidade do serviço variar bastante. O Brasil nos anos 2000. Aqui eu acho que a gente já começa a entrar na época que alguns de vocês já nasceram. Se bem que talvez não, mas esse iniciozinho com certeza não, senão vocês não estariam agora no nono ano. Mas é o Brasil que vocês já nasceram dentro dele. É o Brasil que vocês tiveram contato quando crianças. O Brasil nos anos 2000. Nas eleições de 2002, o candidato de origem operária e ex-líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República. No seu governo, a inflação foi mantida em níveis controlados, por meio do aumento da arrecadação de impostos e do estabelecimento de uma política regulada de juros. A moeda do país se valorizou, e ainda assim houve crescimento de comércio externo e uma balança comercial positiva. Além disso, Lula ampliou programas sociais criados durante o governo FHC, dando origem ao Bolsa Família, como eu falei. Um programa de auxílio mensal para famílias de baixa renda. Outras políticas sociais criadas em seu governo foram a Luz para Todos, Fome Zero e o ProUni, aumentando assim a popularidade de seu mandato. Não tenho dúvidas, apesar de toda a polêmica sobre a figura do Lula, esses programas dele ajudam bastante o Brasil. Tem gente que bota argumentos de origem políticas muito duvidosas, de que na verdade eles mais prejudicam do que ajudam. Mas não, gente. Fome Zero, ProUni, Luz para Todos, Bolsa Família ajudam a combater a desigualdade social. Nisso, não tem nem como questionar. A gente tem resultados matemáticos de quanto eles colaboraram. Mais uma vez, independente da figura do Lula, polêmica que ele é. Em 2005, porém, vieram à tona muitos casos de corrupção no Congresso, que generaram um processo social conhecido como mensalão. Vocês não estavam nascidos nessa época. 2005, tenho certeza que talvez alguns de vocês já tiveram alguns de vocês já tiverem 15 anos, mas eu acho que a maioria não estava nascido. Mas se nasceu nessa época, não tinha nem consciência do que estava acontecendo. O mensalão foi algo de impacto mesmo. O Lula estava numa popularidade muito alta. Os programas sociais estavam surgindo efeito. Só que os casos de corrupção não param de um governo para o outro. O que começou lá atrás com Sarney foi crescendo, tomando cada vez mais proporções. Como eu falei, no governo Collor, os casos de corrupção alcançaram níveis astronômicos de desvio. Então foi crescendo. E no governo Lula chegou em casos de corrupções gigantescos. Então, independente do presidente, a coisa acontecia. O problema é a atitude dos presidentes com os casos de corrupção. E algumas atitudes do Lula foram questionáveis. Outras não, algumas sim.
Denúncias de propinas e compra de votos levaram muitos políticos a serem investigados, e alguns renunciaram e tiveram seus mandatos cassados. No final de seu mandato, por causa do mensalão, o governo Lula recebeu muitas críticas. Acabou marcado por uma instabilidade política. Entretanto, isso não impediu de se reeleger em 2006. No final de seu segundo mandato, Lula apoiou a candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Em 2010, a candidata venceu as eleições e no ano seguinte tornou-se a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil. É histórico, é marcante, mas, apesar de ser histórico e marcante, o governo dela teve altos e baixos. E os baixos reverberam muito até hoje. Dilma ampliou diversos programas econômicos e sociais, implantando alguns programas, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que promoveu obras públicas de infraestrutura em diversas cidades. Foi muito bom o PAC. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Empregado, o PRONATEC, também foi um programa muito bom, para promover a educação profissionalizante no país. Um dos destaques do seu governo foram investimentos em projetos de auxílio à pesquisa científica, como o Ciências Sem Fronteiras, que era muito bom até ser terminado, e financiou os estudos de pesquisadores brasileiros no exterior. No governo Dilma, também ocorreram muitas denúncias de corrupção, além da continuidade de condenações referentes ao processo do mensalão. Infelizmente, ela pegou a rebarba de toda a polêmica do governo Lula e também alguns casos de corrupção começaram a ser cada vez mais evidenciados no governo dela. Vamos dar pausa agora. Vamos pro recreio. 10h20 a gente volta para provavelmente a gente conseguir finalizar esse capítulo ainda hoje. Valeu, turma. Vamos lá pro grupo.